dar de 10 a 15 minutos para que vocês se apresentem e apresentem as propostas da chapa. A gente deixa o chat desativado e depois a gente abre para interação, certo? Então, antes de eu passar a palavra para vocês dois, para o professor Kennedy e para o professor Marcos, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade de vocês de estar aqui conversando com a comunidade do curso de História. Aqui nós temos alguns discentes e alguns docentes do curso, então a gente procurou criar esse espaço, né, como uma forma da gente construir um debate e conhecer as propostas de cada chapa, para que as pessoas possam tomar a decisão que acharem mais acertada, né, nesse processo de consulta, né, para a reitoria na nossa universidade. Sejam muito bem-vindos, estejam à vontade para fazer a apresentação. Ok. Boa tarde a todas e a todos novamente. Gostaria de agradecer à professora Viviane, que conheço de longas datas, professor Rodrigo, lembrança, o professor Rodrigo está aqui também, e a todos do CFP, uma comunidade que eu tenho uma proximidade bem particular. Eu vou dividir meu tempo com o professor Marcos, eu acho que 7 minutos para cada um, acho que é o suficiente para a gente entrar, eu acho que nas questões que vocês devem abordar. Mas eu agradecer muito por esse espaço democrático, independente de todos vocês, e é assim que se deve proceder para toda a universidade, para que a comunidade possa escolher de forma livre e independente os seus dirigentes, num momento tão difícil que passamos, uma crise sanitária, política e econômica, e que vai exigir dos gestores futuros da UFCG uma experiência, principalmente uma experiência com os pares, uma experiência de sala de aula, da convivência do dia a dia, do corredor, dos problemas, né, dos anseios de toda a comunidade, de uma universidade encravada no semiárido, né, não só no sertão, mas no semiárido. Campina Grande também é semiárido, e que vive problemas gravíssimos de evasão, 5.000 vagas ociosas numa região socialmente desigual. Isso não é admissível, fruto de uma política desastrosa, clientelista, que foi imposta com vícios já da UFB lá atrás, né, por um grupo que apenas quer estar no poder. Isso está bem claro e foi potencializado com a pandemia. Né? A pandemia trouxe muitos males, mas trouxe um olhar para a UFCG mais específico e com mais clareza. Revelou nossas fragilidades, principalmente na gestão, na qualidade da interação. Hoje, uma ferramenta que nós já deveríamos estar implementando e consolidado um sistema de gestão da informação, e a gente não tem. O que a UFRN fez há 15 anos, a UFPB fez há 8 anos, e eles já estão no segundo semestre, atendendo aos alunos com todas as dificuldades, né, com todas as problemáticas que a pandemia nos colocou, mas com menos dificuldade do que a UFCG, uma universidade que é conhecida, o centro que eu trabalho hoje, né, como de inovação tecnológica, e a gente avançou em marcha ré, literalmente. O foco das nossas ações, se escolhidos formos pela comunidade, será a formação do aluno. Então, todas as ações no nosso projeto, elas estarão voltadas para formar o aluno de graduação. Né? Como eu disse, nós temos 6.000 vagas ociosas e a gente não pode, né, deixar isso acontecer ou ampliar. Perdemos recursos, mas perdemos em qualidade, temos professores saindo da universidade e alunos no primeiro semestre, 70% dessa vazão se dá no primeiro semestre. Seja na assistência estudantil, seja na gestão, seja na infraestrutura e principalmente na integração dos nossos campi. Hoje, a UFCG é centralizada em suas ações e enxerga os outros campi como subalternos. E nós precisamos acabar com essa política clientelística de favores, e o clientelismo de vocês conhecem muito bem o significado dessa palavra, e essa ação ela só tem um endereço: permanecer no poder.
E é o que está acontecendo na prática. 25 anos desde a UFPB e 18 anos desse grupo. Eu estava falando para uns colegas hoje de manhã que se nós não mudarmos essa situação, talvez a gente tenha que voltar nas próximas eleições no neto de Camilo ou de Vicemário. É um reinado que não se acaba. Isso não é bom para a democracia. Isso não é bom para a liberdade e autonomia da universidade. Por isso, o nome da nossa chapa. Passamos 20 dias para escolher o UFCG plural, que representa essa unidade entre eu, Marcos Vinícius e professora Rosilene. Infelizmente, o professor Antônio está na oposição, mas não está conosco, e nós deveríamos estar juntos, né? Falamos com o professor Antônio, mas com certeza, em algum momento lá na frente, vamos estar para construir uma universidade plural, democrática, e que realmente seja integrada, não só com o sistema da informação, que é uma ferramenta que vai integrar, mas reconhecer entre os servidores técnicos, os discentes e os servidores professores, né, uma comunidade que deve se unir e não se separar, no sentido de formar melhores alunos, melhores estudantes. Nós temos um papel de inserção social muito importante. Eu fui a colações de grau em Cajazeiras e fiquei muito emocionado. Claro que eu guardei para mim. Famílias de baixa renda, tendo seus filhos formados. Isso me orgulha muito, porque eu sou de Patos. Nasci em Teixeira, ensinei em Patos 13 anos. E eu sei o que é um campus fora de série. E estou lutando há 16 anos contra esse projeto de poder. Não é projeto de universidade, né? Nunca saí da sala de aula, nem eu, nem o professor Marcos, 29 anos, e não me canso de resistir a projetos, né, individuais, de grupos, que não tenham como coletivo, não tenham como a instituição como prioridade. Essa é a nossa missão, essa é a nossa história, essa é a nossa prática, e pretendo não manchá-la. Reitor eleito é reitor empossado. É isso que defendemos. Professor Marcos, por favor. Boa tarde, colegas do curso de História. Professor Viviane, obrigado por coordenar e possibilitar que estamos aqui conversando com os colegas discentes, docentes. Eu não fixei se também estão presentes técnicos administrativos. Então, discentes e docentes, meus cumprimentos e obrigado por estarem aqui nos escutando. Bom, como eu trabalho numa área que não é diretamente, eu diria que não é diretamente porque não é diretamente, mas é intermultidisciplinar o que eu trabalho. Eu sou docente da UFCG, eu fiz graduação na UFPB, sou docente dessa instituição desde 1993. Não é? Eu sou de formação engenheiro químico, e me transformei na minha vida. Eu tive a sorte, quando terminei meu curso, de ir para a indústria, e me transformei no engenheiro de materiais. E vim para o curso de engenharia de materiais, exatamente a convite, à época, de um colega meu, que dizia: Marcos, precisamos de um docente, um professor que tem experiência de piso de fábrica, mas está em engenharia. Vim fazer isso aqui. Alguns anos depois, por uma ação de estudantes, no Congresso de Estudantes, eu estava como coordenador de graduação e teve um congresso aqui. Eu conheci um palestrante que foi um sucesso. Era a primeira palestra aqui no nosso estado sobre biomateriais. E eu, como coordenador, acompanhei o evento e fiquei com esse pesquisador. E eu digo brincando, foi amor à primeira vista, que ele disse: você vai fazer doutorado comigo. E assim aconteceu. Quando eu fui afastado para o meu doutorado, alguns colegas do meu departamento disseram o seguinte: o que é que danado Marcos Vinícius vai fazer quando voltar? Numa área que ninguém sabe nem o que, né? Nunca tínhamos falado nisso aqui, no nosso curso, na nossa instituição. Bom, quando eu voltei, eu tive muita sorte, uma série de eventos ocorreram, e nós constituímos um laboratório, que talvez alguns de vocês já ouviram falar, que é um laboratório chamado CertBio, que desenvolve e avalia materiais de uso em saúde e biomateriais, que dá uma multi-interdisciplinaridade.
Aqui já teve profissionais trabalhando conosco, ou estudantes de várias áreas, inclusive da área de humanas. E hoje nós somos, acho que certamente alguns de vocês viram aí o que nós fizemos na pandemia. Vocês chegaram a ver nas reportagens que saíram. Nós desenvolvemos uma tecnologia singular, única no Brasil, para máscaras, como EPI, né, com um filtro químico que também, além de bactericida e fungicida, é virucida. Falei há pouco com o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa, nós vamos entregar um lote, como parte do projeto, de 10 mil máscaras que serão utilizadas em hospitais públicos. Essas máscaras, colegas, que ao contrário dessas que a gente usa em hospital, que o profissional usa, que se for a chamada EP1, que tem uma duração de até 4 horas, a nossa pode ficar 12 horas. O custo, inclusive, é menor. Muito bem. É nessa perspectiva, naquilo que nós construímos, que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, professor Kennedy, eu, professor Kennedy, professora Lene e eu, porque acreditamos que essa instituição precisa mudar de patamar. A pós-graduação, incentiva programas de pós-graduação, não é? Apoiar servidores, sejam técnicos ou docentes, para sua qualificação e capacitação, não vou dizer que não exista, deixa a desejar. Nós temos dito, colegas do curso de História, que uma das primeiras atitudes nossas, será um diagnóstico de todos os centros dessa instituição. Porque não adianta dizer que vai tomar uma medida para resolver tudo. Até porque nós não temos a pretensão de dizer que vamos resolver todos os problemas da instituição. Seria falácia. Mas nós vamos fazer um diagnóstico, entender as necessidades específicas por centro, por unidade, por curso, e discutir com a comunidade, com o que o professor Kennedy tem dito, que nós vamos estar nos nossos propósitos, não é? De dar racionalidade e eficiência aos recursos, poder propiciar atender essas demandas. Certamente, não passará pelo atendimento de balcão, que um professor, para ir para um congresso, tinha que pedir, tinha que ficar na fila para receber um ar-condicionado. Essa é a prática aqui, no nosso campus. No meu centro, pelo menos, eu posso dizer que é assim. Isso não vai acontecer conosco. Mais do que pedir, nós vamos entender as necessidades e propiciar condições para todos nós. Professores recém-contratados que necessitariam e deveriam receber um enxoval quando chegasse na instituição. Eu, como sou um docente de mais de 2 décadas, né, eu lembro quando eu cheguei, eu recebi um computador. Hoje, as salas precisam de ar-condicionado, de mobiliário, de computador, e não vou dizer que não receba, mas não é uma prática administrativa. Nós vamos institucionalizar procedimentos. É esse o nosso compromisso. O que nós queremos fazer nessa instituição, eu digo, brincando, né? O Kennedy diz, nós temos um laboratório que capta recursos, que dá oportunidade para pós-graduação, para estudantes se exercitarem, fazer suas atividades como estudantes. Assim é no laboratório CertBio. Né? Nós buscamos participar de editais, temos parcerias, por exemplo, em Patos, alguns docentes, nós temos parceria com o laboratório lá para ensaio em vivo. Aí, em Cajazeiras, no Hospital Universitário Júlio Bandeira, nós fizemos uma visita técnica, colegas, e nós recuperamos alguns equipamentos que estavam parados aí. Nós trouxemos as peças para o laboratório e recuperamos. Tínhamos a tecnologia e a matéria-prima para fazer a recuperação. E, por último, colegas, eu tinha alguns modelos, né, porque é a área que eu trabalho, a interface entre engenharia e saúde, esses modelos que os estudantes simulam as doenças, tinha alguns que estavam sem funcionar há anos ainda no curso de medicina. Nós trouxemos e recuperamos. Isso usando recursos do laboratório, recursos da instituição. O nosso compromisso é dar esse caráter de reconhecer verdadeiramente o que é uma universidade multicamp. Né? Criar diálogo, rede de diálogo,
potencializar experiências, não é? Que possam, inclusive, desaguar em grupos de pós-graduação, mestrado, seja profissional ou não, doutorado. É esse um dos nossos compromissos, não é? E, para encerrar, colegas, agora há pouco vocês devem ter acompanhado como aconteceu com as bolsas PIBIC, o resultado como saiu. O de iniciação tecnológica, sequer, né, o Kennedy já informou isso, né, em outras oportunidades, sequer o projeto foi para o CNPq. Sequer o projeto foi. Nem bolsas recebemos. As demais instituições públicas receberam. Então, é esse compromisso que nós temos com na nossa gestão. De um lado, usar racionalmente, propiciar a participação de todos os segmentos e escutar, no primeiro momento, que é o diagnóstico, conhecer as necessidades de cada, como eu disse, centro, curso, unidade. Muito obrigado e agora também estamos à disposição dos senhores. Muito obrigado, mais uma vez, por nos escutar, colegas. Obrigada, professor Marcos. Obrigada, Kennedy. O chat agora está aberto para quem quiser se inscrever para fazer questões e interagir com os professores, né? Eu vou aproveitar para fazer logo as minhas questões, né? Uma delas, acho que o Kennedy já, na fala dele, já indicou, né, que é em relação à melhoria da comunicação, né, intercamp e com os estudantes de graduação, né, porque hoje a gente tem um sistema de gerenciamento de informação que é ineficaz, que digamos, ele não é pensado para essa comunicação, para a gestão da informação numa universidade, e isso dificulta bastante, tanto o trabalho docente, quanto a própria comunicação com os discentes. E aí eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa proposta, né? E uma outra coisa que me preocupou bastante foi quando saiu o resultado do ENAD, né, o último ENAD que foi realizado, a quantidade de cursos que nós tivemos na universidade que tiveram uma queda na nota, inclusive alguns cursos chegando até nota 2. E isso, a meu ver, acaba sendo reflexo de uma má administração, de uma má gestão no trato com aquele que é o foco central da nossa, que deveria ser o foco central da universidade, que são os cursos de graduação, né? Então, assim, eu queria que, se possível, vocês falassem um pouco mais dessas propostas em relação a essa questão da gestão de comunicação, né, entre os campi, né, essa possibilidade de como vocês pensam a possibilidade dessa integração, né, dessa comunicação e as políticas voltadas para os cursos, para a valorização dos cursos de graduação da UFCG. Aí eu não sei se algum colega ou algum aluno quer fazer logo questões para que a gente faça um bloco de questões e passe para os professores responderem. Alguém quer fazer alguma questão? Viviane? Oi, Kennedy. Pela minha experiência, eu acho que eu estou ficando um pouco senil. Quando fazem mais de 5 perguntas, eu me perco, sabe? Eu prefiro responder no máximo 2, porque são perguntas complexas e para a gente responder fica um pouco mais difícil. Pronto, então, durante a resposta de vocês, o chat fica aberto para que as pessoas se manifestem caso queiram fazer outras perguntas, ok? Fiquem à vontade. Sem querer impor, né, a coordenação, certo? Mas, veja bem, sim, nós vamos, né, implementar um sistema, segundo o pessoal da tecnologia, eu prefiro o sistema de informação, mas eles sistema da informação. Há 4 anos eu defendia isso e fui aí em Cajazeiras defender num debate, né? E houve uma pergunta em computação, né, no curso de computação, que é referência para o Brasil, o curso de computação da UFCG. Professor,
se o senhor for eleito, o que é que você vai fazer, né? O senhor e o professor Marcos, sobre a questão da RAI, né? E se o senhor fosse o reitor em março deste ano, o que é que o senhor teria feito de diferente? E aí eu vou responder a sua pergunta no sentido de... E eu disse a ele, se eu fosse o reitor, e o professor Marcos, ou o reitor também, dessa universidade, o sistema da informação já estaria implementado. E eu defendi na época o SIGA-A. Pode ser outro, mas por que o SIGA-A? Não só o SIGA-A, o SIGA-DEMIN, SIGA-Eleições, CIPAC, e entre outros módulos. Porque a UFRN já está no segundo semestre, a UFPB também. Porque o sistema viabilizou. Esse sistema tem um sistema remoto de aulas interno. E para a nossa instituição, ele custa apenas R$300 mil ano. O Google Classroom, ele custa R$400 mil ano. E esse é um sistema de aulas, de reuniões, que é o que a gente está utilizando. Então, nós teríamos todo o sistema por R$300 mil, que é até R$21 mil. É um termo de cooperação que não é um convênio com a universidade pública também. É um dinheiro público que vai para a universidade pública. Que a gente está gastando dinheiro demais porque a gente não tem um sistema da informação. Nós temos um sistema SEI de protocolo, que é do Ministério do Planejamento, gratuito, é claro, mas para comunicação do governo federal. Ele não se aplica à universidade. Eu costumo chamar ele de não sei. Não sei. Ele é muito complicado. Ele não tem interface amigável. Então, nós vamos implementar esse sistema, porque se a gente tivesse esse sistema, com certeza, boa parte dos problemas que nós estamos enfrentando, de uma RAI de goela abaixo, que foi jogada no mês de julho para a gente, com pouca discussão. E veja, nós estamos no mês de novembro. Onde está a PRE para planejar o próximo semestre? O próximo semestre vai ser atividade remota. Não podemos deixar nossos alunos. Onde está a PRE? Porque o reitor tem um mandato até 18 de fevereiro. Então, quem tem que planejar o próximo semestre é esse reitorado aí. O que é que está fazendo? Não estou falando o reitor que é candidato. Eu estou falando o pró-reitor de ensino. Ele está conversando com os coordenadores de graduação, os núcleos de docentes de cada curso, para corrigir os problemas das RAI, né, que aconteceram, para melhorar, minimizar o que está sendo feito. Por acaso vocês receberam 1 litro de álcool, uma máscara, uma luva? Nós gastamos o ano passado R$1.900.000 com diárias. Esse ano gastamos menos de 100 mil. Onde está o dinheiro? Nós estamos em novembro. O governo federal liberou R$1.500.000 de material, para comprar material de combate à pandemia. Onde está o dinheiro? Então, professora Viviane, o sistema de informação é uma ferramenta que vai possibilitar, e hoje eu fiz um vídeo, lancei um vídeo na internet da nossa campanha, que ele diminui a burocracia, diminui o tempo, ascensão funcional de professores, promoção e progressão. É um martírio. A gente junta papel 2 anos. Chega aqui na CPPD, é como se a gente estivesse pedindo um favor. Na UFPE, quem conhece a UFPE, não é assim. A ascensão funcional é um direito do servidor. Isso para técnico e para professor também. Então, o que acontece? O sistema diminui, simplifica esses processos. É um direito. A gente vê barreiras, como barreiras em estágio. O coordenador de estágio é um colega nosso, gosto muito dele, é uma pessoa amável, mas é um paredão, é um obstáculo para a gente conseguir um estágio com um aluno. A gente tem que se abrir. A universidade, parece que as empresas é que precisam da universidade, sejam públicas ou privadas. Não é assim. Então, nós vamos, eu, professor Marcos Vinícius, nós vamos tomar decisão política, custe o que custar, e estabelecer e implantar um sistema de gestão. Porque numa universidade multicamp, nós temos aqui em Campina Grande dificuldades para acessar um processo, e eu tenho relatos aí de cachazeiras, de professores e técnicos, que a SRH
trata os servidores, professores, como pessoas, né, estranhas. Então, é como se a UFCG de Cajazeiras fosse outra, e não é. Então, essa humanização e atividades na administração, elas serão prioridades para a gente. Não só no discurso, mas na prática. Quem me conhece no CTRN, eu fiz isso. Uma matriz de distribuição de professores, uma matriz de distribuição de recursos, uma discussão democrática do que a gente deve fazer, no limite do que temos, porque nenhum diretor de centro, e pode conversar com os diretores de centro de fora de sede, tem autonomia nessa universidade. Nenhum diretor de centro sabe onde está o recurso dessa universidade. Imagina um professor. Então, por isso que nosso lema, Viviane, eu não sei se consegui responder a sua pergunta, ou as suas duas perguntas, é entregar para administrar a universidade a quem realmente a faz. Um reitor que faz 20 anos que não entra numa sala de aula não conhece mais a universidade. Não conhece mais a universidade. Porque a maior experiência de um reitor é a sala de aula. Reitor, ou diretor, ou chefe de departamento, é para exercer o cargo, dar sua contribuição e voltar para a sala de aula. Eu gostaria muito que o professor Vicemar e o professor Camilo voltassem à sala de aula para ver as dificuldades que nós temos. Então, nós não estamos avançando, não. O avançar deles é em marcha ré. Nós caímos 6 pontos no ranking das universidades. Há 20 anos atrás, a UFRN não ficava nem no mapa das universidades do Nordeste. Hoje é a melhor universidade do Nordeste. Isso se deve a um sistema que deu mais tempo para os professores e técnicos a pensar no objetivo fim da universidade, que qual é? Formar alunos. Estabelecer diagnóstico para saber o que é que está acontecendo, porque a gente tem 6 mil vagas ociosas em todos os cursos. Não é história, geografia, não, são engenharia civil, elétrica, computação. A evasão é geral. Então, um restaurante aqui fechado há 5 anos. Então, o que a gente tem que fazer é humanizar a universidade, trazer o aluno novamente para dentro da sala de aula, mas as atividades de administração, elas devem facilitar a vida dos técnicos e dos professores. Essa é a nossa visão. Não sei se responder a contento, né? Professora Mas Viviane. o professor Marcos pode complementar. Professor Viviane, só uma curta contribuição. Rapidamente, não se faz uma pós-graduação, uma pesquisa, um trabalho de extensão forte sem graduação forte. Então, é claro que nós temos que fortalecer a graduação. O que você colocou é preocupante. Nós já passamos por isso também, um conceito desse em materiais. Exigiu de nós uma ação muito intensa nossa. Agora, uma dessas causas é tudo que o Kennedy falou, mas também, olha só, não há recepção para os fellows, os ingressantes. Não há incentivo à sua permanência. O curso de materiais tem mais de 150 vagas. É muito para um curso de engenharia. Era para ter 450 alunos, hoje nós temos menos de 200 alunos na graduação. Isso, você tem toda a razão, professora, é preocupante. Então, vou voltar para o que eu disse inicialmente, o diagnóstico. Restaurante fechado. Eu perdi aluno na pandemia agora, porque não tinha como ficar aqui, o aluno já estava chegando na metade do curso. Não tinha como ficar, a gente lamentou a perda do aluno. A universidade não vê, praticamente não tem política, não é que ela não veja. Não é a universidade, desculpe-me. Essa administração não tem essa sensibilidade. Que a graduação, tal como o Kennedy colocou, é o objeto fim do nosso trabalho. É essa graduação forte que propiciará um trabalho de pesquisa, de extensão e uma pós-graduação efetiva. Apenas para contribuir e concordar plenamente com a sua observação, professor Viviane. Só complementando, Viviane, para finalizar a sua questão segunda, infraestrutura de laboratórios, né? Nós gastamos 10 milhões com segurança privada e pudemos estabelecer um programa de monitoramento que pode ser aplicado ao UFCG de 4 milhões, sobra 6 milhões. Agora, o atendimento dos equipamentos de laboratórios básicos para a graduação, como física, química, matemática, biologia, a gente pode atender com recursos que a gente pode economizar com eficiência na administração.
mas a partir de projetos coletivos, e não de atendimentos pessoais, individuais. Então, a gente vai procurar a racionalidade dos custos e também pedir aos diretores de centro que a gente vai respeitar a autonomia dos centros, que estabeleçam um diálogo com a comunidade para definir um nível de prioridade, e, ao nosso ver, são os laboratórios e a infraestrutura para a formação dos alunos, graduação. E aí traçar um nível de prioridade para cada centro de curto, médio e longo prazo. A gente sabe, a gente sonha e não vende sonho. A gente realiza sonhos aqui em Campina Grande porque a gente sabe trabalhar. E todos nós sabemos. Agora, a gente tem que estabelecer um diagnóstico e recursos tem, mas tem que ser do coletivo. Eu não vou dar um computador ou um equipamento ao professor A, ao professor aqui Israel, ao professor Davi. Não. É um projeto. Quanto esse laboratório vai atender a quantos alunos? Esse é o critério. Projeto coletivo, e não a projetos individuais. Nós não temos interesse de ficar no poder eternamente, mesmo porque, né, eu tenho prazo de validade nessa instituição. Todos temos, né? Todos temos. Alguém quer colocar alguma questão, gente? Algum estudante quer colocar alguma questão para os professores? Gente, vocês estão muito calados. Deixa eu falar. Pode falar. Oi, desculpa estar com a câmera ligada, que a internet está ruim. Boa tarde, professor Kennedy, boa tarde, professor Marcos, Romonildes, prazer vê-los. Eu gostei muito da fala de vocês em relação à área tecnológica. Marcos falou muito bem até em relação a PRPG, né, a mestrados, possibilidades. O CFP tem como principal característica, além da área da saúde, da área técnica da ETESC, a licenciatura. A maioria dos cursos é de licenciatura. Então, eu queria escutar de vocês a proposta mais prática para os cursos de licenciatura, que também tem laboratório, sem dúvida nenhuma, mas, por exemplo, a questão dos estágios sempre foi um problema da comunicação. E, sinceramente, é difícil ter como amigo um coordenador de estágios como esse que temos hoje na PRE. Realmente não é uma pessoa que eu reconheço, que não me representa, tive várias dificuldades de comunicação com ele, e simplesmente ele é uma pessoa dificílima de dialogar, e assim como outros também dentro da PRE, apesar das várias críticas e solicitações que já encaminhamos via SEI ou via não SEI, seja lá qual for o meio. Então, eu queria saber exatamente de que forma a gente poderia descentralizar. Você coloca muito bem a questão da autonomia. A autonomia, na verdade, eu acho que não é uma irresponsabilidade no ponto de que essa descentralização permite uma certa passagem mais prática dos coordenadores de curso e dos coordenadores de estágio de cada curso com a realidade própria de cada camp, ao mesmo tempo entender como que essa autonomia, você entende essa autonomia dentro dos cursos de licenciatura. Rodrigo, prazer em revê-lo depois de tanto tempo, né? Espero revê-lo pessoalmente assim que a gente puder ir a Cajazeiras, né? E a gente conversar pessoalmente. Realmente, o item estágio na UFCG é uma barreira, como eu disse. Eu acho que não é criar ou uma coordenação ou outra coordenação. Eu acho que a coordenação já está criada. O que a gente tem que dar é uma infraestrutura adequada, né? Parece-me que o coordenador ele anda com uma pasta na mão e um telefone na outra mão, e você tem que falar diretamente com ele. Eu acho que a gente tem que acabar com essa simbologia de centralização das ações. Eu acho que, como a gente tem uma universidade multicamp e tem 3 áreas muito importantes, né, a gente tem muitas especificidades. Medicina reclama a mesma coisa. São ações, barreiras que tem aqui e não tem na UFPB, para o estágio dos recém-formados em medicina. Eu sei porque também minha filha se formou lá na UFPB. E também em cursos aqui do CCT e CTRN. Uma aluna fez um estágio e, por causa de uma declaração, ela perdeu o estágio a ponto de perder o emprego, numa situação dessa.
Então, não há um conhecimento das especificidades, né? E aí a gente vai procurar criar uma coordenação, estabelecer uma coordenação de estágio, onde você tenha pessoas de todas as áreas e que estude as necessidades e conheça as especificidades de cada área, né? Para que realmente não é fazer nada ilegal, né? Eu tenho, a minha esposa está assistindo aí essa sabatina, ela tem um sobrinho que trabalha na Moura, e a Moura não quer ver o SCG em relação ao estágio. Ela procura estagiário na UFPB. O caso dele foi simples. A Moura costuma pegar estagiário com mais de 6 meses, até 12 meses. É tipo um treininho. E o coordenador daqui não deixa ele fazer o estágio. E esse menino começou estagiando e hoje ele é engenheiro da Moura e recentemente foi promovido. Então, a gente tem que facilitar a vida das pessoas a partir do arcabouço legal, mas a partir das especificidades de cada área. E, como tal, vocês devem ter suas especificidades. Então, não pode um coordenador da área de tecnologia achar que sabe tudo e a verdade dele é a verdade da UFCG. Então, não adianta a gente criar uma estrutura, né? Quando a pessoa que está lá, você pode dar condições, secretarias, você pode dar infraestrutura, computador, né? Colocar o sistema da informação, mas são as pessoas que realmente vão fazer o diferencial. É isso que a gente vai cobrar, porque eu estava dizendo para o Marcos, um dos melhores cabos eleitorais de nossa chapa, né, é o coordenador de estágio. O outro é o coordenador de pesquisa. A última avaliação do PIBIC, vocês passaram por isso. Então, assim, a gente tem que colocar pessoas realmente que tenham uma capacidade de discernimento e que tenham o sentimento que o aluno merece ter um tratamento diferenciado em cada área. E aí tem as coordenações que vão ajudar a fazer esse link e a gente pegar esses egressos e colocar no mercado de trabalho. Se o professor Marcos quiser complementar. Rodrigo, obrigado pela questão. O Kennedy também já descreveu o problema que vivemos. Nós temos instrumentos para contribuir. Na nossa carta-programa está lá programas especiais de treinamento, de tutorial à distância. Eu digo isso pelo o sofrimento que eu tenho aqui. A gente tem aqui no laboratório, acho que trabalhando, alunos de graduação, uns 15 alunos, que são bolsistas de PIBIC, PIBIT, de projetos, e às vezes a gente consegue estágio nas empresas. Eu tive casos de alunos que perderam, colegas, a possibilidade de ir para o estágio e, né, potencialmente ou possivelmente uma possibilidade profissional. Então, particularmente em licenciaturas, eu não tenho dúvida que nós temos o Centro de Formação de Professores, que às vezes tem, mesmo, você destacou bem, mesmo tendo cursos na área de saúde e o envolvimento tecnológico, é um centro de formação de professores, que a licenciatura é fundamental. Então, nós vamos, na nossa carta, nos nossos projetos, tem programas de atendimento, programas de atendimento a essas demandas, e compreendendo e buscando a interação. Acho que tem muitas possibilidades. Kennedy, na primeira intervenção, Rodrigo, falou dessa capacidade, necessidade que a instituição tem de interagir com a sociedade. Não é? Esse famoso muro que existe, não é? Nós vamos, pela nossa experiência, contribuir para acabar com isso. Derrubar muros, como diz uma chamada política de um candidato, e construir pontes. Tá certo? Esse seria uma conotação partidária, mas esse desafio nós queremos. É claro que ele colocou muito bem, que tal como está, não tem como, eu não percebo isso, primeiro pela grande demanda, pelo caráter, né, muito profissional, de várias formações que a nossa instituição tem, e uma só pessoa compreender todo esse mecanismo, né, pela demanda e pela necessidade. E ficar atento também, Rodrigo, eu tenho dito isso, que o CNPq e a CAPES estão reformando as grandes áreas do conhecimento. Acho que vocês já tiveram conhecimento desse propósito, desses órgãos de fomento. Então, até as chamadas de possibilidade de valorizar as licenciaturas serão de acordo com essas prioridades. Nós estaremos atentos
nessas condições na nossa gestão. Agora, Rodrigo, só complementando, nada vai ser imposto, mas sempre dialogado. Eu acho que uma das alternativas, compreendendo a especificidade, a gente tem Centro de Ciências Agrárias também em Patos e em Pombal, que talvez aí a gente pode dialogar e trabalhar sobre isso, coordenações de estágio específica para cada centro. E aí você teria uma resolução de problemas, né, descentralizado e muito ágil, né, porque você não dependeria de uma pessoa só ou de um só procedimento, de uma fila que entra. Talvez fosse uma ação, mas isso tem que ser discutido com a comunidade. Nada nosso, a gente tem a carta-programa, vai ser colocado de goela abaixo. A gente tem essa carta, claro que nós, se formos escolhidos, né, é um aval, mas a transparência e o diálogo será a tônica da nossa administração. Obrigada, professores. Professora, Mais alguma questão? Viviane, Diga, professor. Pode falar. se não tiver outra pergunta, eu queria ainda abordar um pouco a questão que o Rodrigo... Fica à vontade, fica à vontade. Às vezes usa a palavra, Rodrigo, provocou, mas é no sentido de provocação boa, tá certo? Eu vi casos no exterior interessantes que a universidade buscava, em torno, onde ela está inserida na região, padrinhos para determinados cursos. Então, os alunos entravam no curso e já tinham um padrinho, de uma escola, de uma indústria. Então, assim, eu acho que são experiências que nós podemos trazer para a nossa instituição. O IEL, o CIEE, né, através da FIEP, no caso do CIEE, do IEL, nós vamos buscar, já tive experiências com isso. Eu posso falar sempre, Rodrigo, daquilo que eu vivo aqui, que é o que eu acredito. Eu estou com uma empresa parceira agora, que está desenvolvendo biomateriais, materiais de uso em saúde. O que é que eu propus para a empresa? A primeira coisa que eu faço quando uma empresa vem nos visitar é: professor, o que é que o senhor quer como é que o senhor quer a cooperação? Eu digo, primeiro, dê oportunidade a um jovem estudante de engenharia nosso. Deixe ele estagiar. Um dos casos que eu digo emblemáticos, professora Viviane, é de um garoto que fez engenharia química aí, de um distrito de Cajazeiras, e veio fazer engenharia química aqui. Nós adotamos esse garoto aqui e ele hoje é um pesquisador na maior empresa de biotecnologia da América Latina. Isso tem 3 anos. Então, é essa experiência que eu acredito que nós podemos levar na licenciatura também, nas escolas públicas ou privadas, buscar interação. A universidade vai fazer isso conosco, na nossa administração. Muito bom, muito obrigada, professores. Mais alguma questão, gente? Bom, eu vou trazer também uma questão que foi colocada, né, por muitos dos nossos discentes nas conversas que a gente tem tido, né, e que é uma demanda já de bastante tempo, né, em relação, conhecer as propostas de vocês em relação à assistência estudantil. A gente sabe que a gente tem problemas de quantidade e de qualidade dos programas de assistência estudantil na nossa universidade. E aí, eu queria que vocês falassem um pouco sobre as propostas da Chapa 2, né, em relação à assistência estudantil, para garantir não só o amplo acesso dos estudantes aos cursos, mas, sobretudo, a permanência deles de forma qualitativa na nossa universidade. Ok, ótima pergunta, professor. Posso? Pode. Vamos lá. Bom, professor, obrigado pela pergunta. Na nossa carta-programa, para além de estar na carta-programa, é uma preocupação nossa. É o primeiro item, professora, que a senhora está colocando. Primeiro, fazer um diagnóstico. Eu tenho dito sempre essa palavra, né? Como é que está a situação hoje das residências estudantis? As residências é um instrumento também de reduzir a evasão. Não vou dizer de eliminar, mas de reduzir, de auxiliar a permanência do estudante no curso. Então, está lá, fazer um levantamento, a partir desse levantamento, não só saber a necessidade, mas o estado que essas residências se encontram. Em Campina Grande, nós tínhamos uma das residências, eu acho que era a que tinha, hoje, acho que é tudo alugado, aqui perto da universidade,
Hoje é um terreno, foi destruir o prédio, ficou sem condições de ser residência mais. Então, é preciso fazer um diagnóstico em todos os campi, como é que está, e buscar financiamento para adequar, seja no orçamento próprio, não dá para resolver tudo com orçamento, mas, como eu disse, com racionalidade, usando com eficiência os recursos, nós vamos buscar estabelecer essas condições para os colegas, professores. Mas, primeiro, nós temos que saber, não só número, de quantidade que precisa, mas também como elas estão hoje. Qual o estado de manutenção, de condições que essas residências têm para que os alunos possam morar nessa residência. Além disso, tem a questão de residência, tem o espaço de convivência, o Kennedy colocou de restaurante universitário, né, acessibilidade, tem vários itens que estão contemplados e o Kennedy, naturalmente, poderá oferecer ainda outras contribuições. Viviane, o diagnóstico é importante, mas a gente tem que lidar com o que tem. Nós temos hoje de 17 a 15 milhões no PNAES. São recursos direcionados totalmente à assistência estudantil. Nós temos restaurantes em Cajazeiras, nós temos em Pombal, Cuité, etc. Então, qual a prioridade de cada centro? Eu soube, através de um colega, que a prioridade com recursos da assistência estudantil em Pombal é construir uma quadra, um ginásio. Não tem problema. Aqui em Campina Grande, construir uma cerca com recursos do PNAES. Eu não sei o que é que cerca serve para estudante. A primeira coisa, esse recurso, a rubrica dele é cravada e isso é ilegal. O que nós vamos dialogar principalmente com os estudantes, e aí nós batalhamos agora para erguer o DCE de uma forma imparcial. O DCE passou 5 anos fechado. E a gente conseguiu, né, através de uma ajuda de um advogado voluntário, né, reativar o DCE e eles têm voto agora no Conselho Pleno, graças a Deus, de forma independente. Não é a chapa 2, não. De forma independente. Nós vamos dialogar com cada centro, né, para saber qual a prioridade dos estudantes. Se é a residência, se é o aumento, ampliação da oferta de alimentação, que é um problema crônico de nossa universidade. Tem aluno que deixa a universidade porque não tem onde comer. Nós queremos ampliar as bolsas de PIBIC e equiparar o valor da extensão à do PIBIC. Não tem por que a extensão ser menor. Né? Parece que existe um primo pobre que é a extensão. E aí essas bolsas também vão servir de suporte para a assistência estudantil. Que às vezes uma bolsa de R$400, 450, é motivo do aluno ficar, principalmente em Cajazeiras e aqui em Campina Grande também. Então, primeiro diagnóstico. Segundo, temos orçamento. Se o governo cortar 20%, 30%, nós temos 13 milhões. Vamos colocar com transparência na mesa e discutir campus por campus, com as entidades, com os estudantes, com os diretores, né? Como a gente vai estabelecer o gasto anual. Claro que pode ter uma construção, uma quadra. Quais as prioridades a curto, médio e longo prazo? A quadra pode entrar no 4º ano. Mas o problema da evasão, ele está diretamente relacionado também com a assistência estudantil. O que a administração atual fez? Fechou o restaurante aqui, em Campina, que dava 1.500 alimentações, né, almoços por dia e jantares, e deu bolsas a 300 e pouco, não sei. Ele diz assim, saia da universidade. A gente quer chamar o aluno para a universidade, mas quer discutir com ele. Isso não é demagogia, não. É porque o lençol é pequeno, a gente tem que perguntar a ele, você quer residência? Você quer ampliar o restaurante? Qual é o mais importante? Vamos ampliar as bolsas a partir de diagnóstico, mas vamos conversar com as pessoas. Não prometer o céu, mas estabelecer. E os números têm que estar transparentes. Quais são os números na universidade? Né? Dar simplesmente a bolsa não é um motivo de combater a evasão, não. Então, a gente tem que discutir com os alunos e depois cobrar da PRE
né, da Pró-Reitoria de Extensão, que tem essas bolsas, a efetividade dessa aplicação dessas bolsas com relação à diminuição da evasão e o desempenho de cada aluno, né? A gente tem que ter um atendimento, uma recepção pedagógica, um atendimento ao aluno, é uma assistência estudantil, que a gente possa olhar o aluno de maneira diferente, né? E não como uma matrícula. Hoje, o servidor, o professor é uma matrícula, o técnico é uma matrícula e o aluno é uma matrícula. Eu acho que a gente tem que resgatar esse papel da humanização, né, nas relações pessoais. E é isso que a gente vai discutir com os alunos, né? Com orçamento na mão e mostrando para ele, ó, nós temos isso para Cajazeiras, nós temos isso para Pombal, para Campina Grande, e qual a prioridade agora? E a gente vai uma escadinha atendendo aos poucos em 4 anos, que é se nós formos escolhidos, né, temos 4 anos para cumprir o que está na nossa carta-programa, e já é muito. Ok? Obrigada, Kennedy. Eu, infelizmente, vou ter que interromper a nossa conversa, que já estamos chegando no teto para o início da conversa com os professores, né, Vicemário e Camilo. Eu queria, mais uma vez, em nome da coordenação de curso, agradecer a disponibilidade de vocês, agradecer a presença de vocês, porque eu acho que num processo como esse, a gente não consegue construir nada, né, sem discussão, sem debate, sem, né, uma ampla, né, um amplo conhecimento das propostas de cada uma das chapas. Queria agradecer, né, mais uma vez. Eu queria pedir que vocês me enviassem, por favor, o link onde as pessoas podem conseguir a carta-programa de vocês, para que elas possam ter acesso aos conteúdos que, né, que vocês defendem, ok? Só um minutinho de consideração final. Tem 1 minuto cada um ainda, Viviane? Só 1 minuto para cada um? Sim, sim. Começa com você, Kennedy. Depois eu falo. Ah, tá. Então, muito obrigado pela oportunidade. É sempre uma aprendizagem, né? Quando a gente escuta e também apresenta nossas propostas. Eu tenho dito, sempre que encerro essas participações, colegas do curso de História, é de que, para além da carta-programa, para além do que nós estamos discutindo aqui, o que nós temos é o que nós construímos nessa instituição até hoje. Pedimos que façam uma reflexão, vejam a nossa história, observem o que nós estamos propondo e nos deem a chance de executarmos o que estamos propondo. Se não, também, que não tem dito muito isso, daqui a 4 anos, vocês podem mudar de opinião. Vocês podem votar em outros candidatos, não é? E eu, também, para encerrando meu minuto aqui, dizendo o seguinte, eu tenho 27 anos nessa instituição, mais uns 13 anos trabalhando, e eu quero continuar olhando nos olhos das pessoas. O que nós estamos dizendo aqui é o que nós queremos, é o que nós construímos na nossa vida e o que nós queremos oferecer na nossa gestão. Obrigado. Dia 20. Viviane, professores do curso, e professoras, muito obrigado pelo espaço, né? Fico muito feliz de revê-los, né? Tenho uma experiência muito salutar e alegre, né? Apesar da eleição passada a gente nós não termos conseguido a vitória em função de dados específicos, mas eu queria colocar minhas palavras finais no sentido de pedir a vocês uma reflexão. Hoje a universidade ela está num caminho fruto de uma administração contínua de 18 anos, pelo menos a UFCG. E aí eu peço que vocês façam uma pergunta a vocês mesmos, né? Estamos indo bem? Estamos avançando? Queremos avançar com quem e que forma de avanço? Né? Se está tudo bem, estamos satisfeitos, né? Por que mudar a gestão? Agora, mudar por mudar, vocês têm que pensar. Nós estamos pedindo uma chance, só de 4 anos. Eu digo que eu trabalho no melhor emprego do mundo, porque eu sou pago para aprender e ensinar o que eu aprendo. É a coisa melhor do mundo. E aí, eu peço uma reflexão de vocês.
Se a gestão do professor Vicemário, que acabou de entrar, deve continuar, por favor, votem nele. Se vocês estão satisfeitos com a gestão do professor Vicemário e do professor Camilo, por favor, votem nele. Agora, se a gestão que vocês querem é uma gestão de mudança, de uma verdadeira mudança, nos dê o voto de confiança e defendam a bandeira que a gente está defendendo. Entreguem para administrar a universidade a quem realmente faz a universidade, que somos nós, professores, aqui na Ponte. Muito obrigado. Desejo reencontrá-los em Cajazeiras em breve e que todos nós possamos sair dessa pandemia, dessa crise sanitária, econômica e política com saúde e mais fortes. Um abraço a todos e me desculpe pelo discurso incisivo, mas eu não consigo deixar de falar dessa forma. Eu sou assim. Sem problema. Obrigada, gente. Eu vou, infelizmente, ter que pedir para... porque eles já estão